Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Tratado sobre a Tolerância, do grande escritor Voltaire. Tá? Voltaire ele nasceu no ano de 1694 e morreu no ano de 1778. Ele se chamava, na verdade, François-Marie Arouet, mas ficou mundialmente conhecido pelo pseudônimo Voltaire. Tá? Ele fez várias críticas em relação à religião de sua época, fez várias críticas em relação à religiosidade destituída de senso, né? Então é um autor muito interessante, muito importante de ser lido, de ser estudado. Hoje em dia fala-se tanto sobre tolerância, então Voltaire, por causa disso, ele se torna um filósofo e um autor sempre atual, né? Sempre atual. Nessa obra aqui, né? Tratado sobre a Tolerância, Voltaire ele discute uma situação muito desagradável que havia acontecido na época dele, que era o seguinte: o Marc-Antoine Calas, né, de 28 anos de idade, ele foi supostamente assassinado, né, pelo pai, né, o Jean Calas, de 68 anos de idade, e o Marc-Antoine Calas ele desejava muito se tornar católico e ele vivia numa família protestante. O pai, Jean Carlos, era um homem protestante. Tá? E o que aconteceu? Quando o Marc-Antoine Calas cometeu suicídio, né, se enforcou, né, ele amarrou uma corda no pescoço e se enforcou. Quando ele fez isso, a justiça francesa daquela época, do século XVI, acreditou, né, que a família protestante tinha matado o próprio filho, né, principalmente o pai, Jean Calas, tinha matado o próprio filho, Marc-Antoine, unicamente porque Marc-Antoine tinha decidido virar católico, estava planejando virar católico. O que a justiça francesa daquela época fez foi exatamente condenar Jean Calas, o pai, né, pelo assassinato do próprio filho, sendo que não havia nenhum tipo de prova que comprovasse verdadeiramente que Jean Calas tinha de fato assassinado o próprio filho. E, né, o pobre homem, o Jean Calas, acabou sendo condenado à morte, né? Sendo condenado à morte, uma morte dolorosa, terrível, a morte na roda, que era uma morte terrivelmente dolorosa. Os filhos foram praticamente exilados, a mãe foi obrigada a viver num convento e terminou assim, terminou a vida daquela família. Aquela família foi totalmente destruída. Após a publicação dessa obra do Voltaire, né, Tratado sobre a Tolerância, a justiça mudou de ideia, né, concedeu uma sentença de perdão, né, póstumo, né, considerou póstumamente o Jean Calas como sendo inocente, né, inocentou póstumamente o Jean Calas, mas não adiantou de nada, porque Jean Calas já tinha sido assassinado pela justiça francesa, a família já estava destruída, né? Tentaram reerguer novamente a família, principalmente o outro filho, né, que tinha sobrado, mas não adiantou, né? E o Voltaire, nessa obra, o Tratado sobre a Tolerância, ele discute exatamente sobre isso. Até que ponto deve, né? Até que ponto as pessoas devem ser tão intolerantes assim, né? O que o Voltaire viu foi assustador. Ele viu uma prova definitiva do que a intolerância religiosa pode provocar nas pessoas, né? Então, analisando essa obra nos mínimos detalhes, eu vou primeiro assim, ó, vou dizer, eu não vou falar tudo porque eu quero que vocês leiam essa obra, porque essa obra é importantíssima, principalmente nos dias atuais. Eu vou falar apenas algumas coisas sobre essa obra. Nessa obra, né, o Voltaire, ele nos mostra como é que os antigos gregos viam a questão da tolerância, como é que os romanos viam a questão da tolerância, como é que os primeiros cristãos viam a questão da tolerância,
como é que nas religiões, né, semitas se via e se vê a questão da tolerância. E ele chega a algumas conclusões bem interessantes. Eu vou ler alguns trechos para vocês verem. Falando sobre Jean Calas, né, matando o próprio filho, ele diz assim: ó, pareceria impossível que Jean Calas, um velho de 68 anos, que há muito tempo tinha as pernas fracas e artríticas, tivesse sido capaz de estrangular sozinho e depois enforcar um filho de 28 anos e cuja força era acima do comum. Como todos eles teriam podido estrangular um jovem tão forte quanto eles todos reunidos sem um combate longo e violento, sem gritos horríveis que teriam chamado a atenção de todos os vizinhos, sem golpes repetidos, sem machucaduras, sem roupas rasgadas? E aí depois falando, né, que a justiça mais tarde decretou, né, póstumamente a inocência de Jean Calas, o Voltaire escreveu o seguinte: mas os juízes, assustados pelo suplício do pai e pela piedade enternecedora que ele lhes demonstrara ao ser morto, imaginaram que podiam salvar sua honra dando a entender que estavam concedendo graça a seu filho, como se não fosse uma nova prevaricação conceder-lhe graça, e acreditaram que o banimento desse jovem pobre sem protetores, algo que não lhes traria consequências, não seria uma grande injustiça, depois daquela que tiveram a infelicidade de cometer. Então o Voltaire ele se levanta fortemente contra isso. Ele faz essa pergunta: como é que a justiça francesa não pôde ver que o Jean Calas não poderia ter assassinado seu filho, uma vez que o Jean Calas era um homem de 68 anos com artrite, frágil por causa da idade, e o filho era um homem grande, né, de forte estatura, de 28 anos de idade. Como é que ele ia poder enforcar o próprio filho? Né? E aí que depois desses acontecimentos terríveis, né, e mais tarde a justiça se arrependeu e mais tarde a justiça foi lá e publicou postumamente que o Jean Calas era inocente e pediram desculpas. Mas olha, mas foi por causa disso que Voltaire decidiu então fazer esse tratado, e ele começa dizendo: é portanto do interesse do gênero humano que examinemos se a religião deve ser caridosa ou bárbara. Então aqui ele vai nos mostrar se a religião, na opinião dele, na opinião de Voltaire, se a religião ela deve ser bárbara ou se ela deve ser caridosa, se ela deve praticar o amor ou se ela deve praticar o ódio. Ele vai também contar alguns fatos sobre, né, Francisco I, que eu não vou contar aqui porque muita coisa, né? São muitas páginas. Mas ele vai dizer para nós o seguinte: um bispo de Várnia, na Polônia, tinha um coletor de impostos anabatista e um cobrador sociniano. Houve quem lhe propusesse demitir e processar um porque não acreditava na consubstanciação, e o outro porque só batizava seus filhos aos 15 anos. Ele respondeu que ambos seriam eternamente condenados no outro mundo, mas que no mundo presente lhe eram muito necessários. Então ele começa a nos dar exemplos, né, de pessoas daquela época que praticavam, né, a tolerância religiosa com pessoas de todos os tipos de religião. Depois ele vai se questionar: será que a intolerância religiosa, ela pode ser considerada de direito natural e de direito humano? E aí ele vai dizer para nós que o direito da intolerância é, portanto, absurdo e bárbaro. E o direito é o direito dos tigres, né? Sendo bem mais horrível também, porque os tigres dilaceram suas presas para comer, enquanto nós nos exterminamos por causa de alguns parágrafos. O Voltaire questionava muito, né, a questão do martírio dos cristãos, né? Quando se diz que os romanos, que os antigos imperadores romanos, eles eram intolerantes. O Voltaire ele vai dizer aqui para nós o seguinte, né, sobre as histórias dos martírios cristãos. Ele vai dizer o seguinte: observe ainda que nas relações dos martírios, compostas unicamente pelos próprios cristãos, encontra-se quase sempre um bando de outros cristãos entrando e saindo com liberdade das prisões dos condenados, seguindo-os aos lugares dos suplícios, recolhendo seu sangue, amortalhando seus corpos, fazendo milagres com as relíquias. Se fosse apenas a religião cristã sendo perseguida, não se teria imolado também esses cristãos que assistiam a seus irmãos condenados e que seriam acusados de operar encantamentos com os restos mortais dos corpos martirizados?
não teriam sido tratados como nós mesmos tratamos os valdenses, os albigenses, os hussitas e as diferentes seitas de protestantes? Nós os matamos e queimamos aos montes, sem distinção de idade nem de sexo. Existe por acaso em qualquer das perseguições anteriores que foram confirmadas um único aspecto que se aproxime da noite de São Bartolomeu ou dos massacres da Irlanda? Existe algum que se assemelhe à festa anual que ainda hoje celebra em Toulouse? Essa festa cruel que deveria ser abolida para sempre, em que uma população inteira agradece a Deus em procissão e se regozija porque seus antepassados, há 200 anos atrás, mataram 4.000 de seus concidadãos? Eu afirmo cheio de horror, mas com veracidade. Somos nós, os cristãos, somos nós os perseguidores, os carrascos e os assassinos. E de quem? De nossos irmãos. Somos nós que destruímos 100 cidades, com crucifixo ou a Bíblia na mão, que não cessamos de derramar sangue e de acender fogueiras, desde o reinado do imperador Constantino até os furores de canibais dos habitantes de Cevenes. Furores que, graças aos céus, não subsistem mais nos dias que correm. Então Voltaire, em determinado momento, ele vai dizer para nós que os cristãos, né, que são de fato o grupo mais, digamos assim, o grupo mais intolerante que na opinião dele já existiu, né? O Voltaire, ele vai dizer que os primeiros judeus, né, da época dos apóstolos, eles permitiam que os apóstolos, que também eram judeus, frequentassem suas sinagogas sem nenhum problema. Os judeus, eles eram, né, e ainda são, né, monoteístas, acreditam em um único Deus. E em pleno Império Romano, na capital do Império Romano, que era Roma, os romanos acreditavam em vários deuses. Haviam sinagogas judaicas em Roma. Como é que os romanos não massacraram os judeus que estavam em Roma adorando um único Deus? E o filósofo Sêneca, muitas vezes ele questionava a existência dos deuses romanos, e mesmo assim os romanos não mataram ele. E haviam vários grupos de filósofos que questionavam a existência dos deuses romanos, e mesmo assim os romanos não mataram eles. Será que só os cristãos seriam tão queridinhos e coitadinhos assim para serem massacrados pelos antigos romanos? E todos os demais grupos que debochavam muitas vezes dos deuses romanos, por que os romanos não matavam essas pessoas também? Então, o Voltaire, ele vai defender para nós que aquelas histórias de martírio dos cristãos lá da época dos apóstolos, que aquilo ali tem muita coisa que não é verdade, que aquilo ali foi posteriormente, lá por volta do século III, forjado daquela maneira, histórias que foram criadas lá por volta do século III, né, por cristãos, né, para dizer que nós, os cristãos, fomos massacrados, martirizados, mortos no Coliseu, mortos e não sei mais o que. Seria essa a ideia. Olha só, depois em determinado momento, ele diz o seguinte, né? O homem sempre teve necessidade de um freio, e ainda que possa ter sido ridículo fazer sacrifícios aos faunos, ninfas e náiades, era bem mais razoável e útil adorar essas imagens fantasiosas da divindade do que viver no ateísmo. Um ateu polêmico, violento e robusto seria um flagelo tão funesto quanto um supersticioso sanguinário. Em qualquer lugar em que houver uma sociedade estabelecida, uma religião é necessária. As leis reprimem os crimes conhecidos, enquanto a religião se encarrega dos crimes secretos. A superstição está para a religião na mesma proporção em que a astrologia está para a astronomia. É a filha abobalhada de uma mãe muito sábia, mas essas duas filhas durante muito tempo subjugaram toda a terra. Então, o Voltaire, ele não era a favor do ateísmo, o Voltaire, ele era contra o ateísmo, mas o Voltaire, ele era a favor que se pregasse uma religião voltada para o amor ao próximo e não para a violência, nem para a barbárie e nem para a intolerância. No final, ele vai dizer o seguinte: esses casos são raros, mas acontecem e são o efeito dessa sombria superstição que induz as almas fracas a imputar crimes a qualquer um que não pense como elas. Ele disse isso depois, né, de ter dialogado sobre as várias situações envolvendo crime por intolerância religiosa. Então, leiam esse livro, compartilhem esse vídeo, dê o seu joinha, se inscrevam. E na opinião de Voltaire, que ele deixa aqui bem claro,
nós devemos praticar sempre a tolerância e jamais a intolerância, seja religiosa, seja qualquer outro tipo. Forte abraço, até mais.